E o título do nosso sermão é Infidelidade Humana e a Misericórdia de Deus. Infidelidade humana e a misericórdia de Deus. Nós vamos ler o capítulo 9, são 29 versos, mas nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler apenas uma parte, e vamos rogar a graça de Deus enquanto ouviremos a palavra do Senhor. Diz assim então o texto: Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus, um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conhecesses, de que já ouviste, que quem resistirá diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa adiante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és um povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes da terra do Egito, até que chegastes a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Pois em Horebe provocaste a ira ao Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si uma imagem de fundição. Até aqui, vamos orar então, para que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com tremor e temor que nós lemos esse texto e queremos hoje à noite extrair daqui lições práticas para que nós levemos para segunda-feira, para terça-feira, levemos para dentro das nossas casas e certamente nós vamos levar na memória, no coração, e pedimos que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, que é o nosso professor, o nosso mestre por excelência, ele possa nos fazer lembrar daquilo que nós ouvirmos aqui. Eu peço que, apesar do pregador, o Senhor use a Tua palavra para falar a cada um de nós, principalmente a mim, que eu tenha no coração temor e tremor diante das Escrituras Sagradas. Como nós falamos hoje de manhã, a doutrina tem o propósito de transformar vidas. Esse texto é um texto doutrinário importantíssimo para a nossa vida cristã prática. E oramos para que não seja diferente, que nós sejamos transformados. Eu peço ao Senhor que o mesmo
ardor que os irmãos tiveram hoje de manhã, quando nós estávamos aqui ministrando a tua palavra, todos prestando uma atenção extraordinária, que nós possamos agora, cada um de nós, prestar a mesma atenção, que o Espírito de Deus fale com cada um de nós. O Espírito Santo é uma pessoa invisível, que, a despeito de não poder ser visto com os nossos olhos físicos, Ele está aqui, presente. Ele está dentro de nós. Nós somos a sua morada. A igreja é o lugar onde Ele age, para cumprir todo o ministério de Jesus. E é no nome desse Jesus maravilhoso que nós oramos agora, em nome dEle, amém. Infidelidade humana e a misericórdia de Deus. Lembrando que o livro de Deuteronômio, ele é composto por 3 sermões. Então, são 3 sermões que Moisés pregou, e do capítulo 1 até o capítulo 4, no verso 26, aliás, até o 4:43, foi o primeiro sermão que ele pregou. E nesse sermão, ele faz uma revisão de tudo que Deus havia feito pelo povo. E do capítulo 4 ao capítulo 26, ele prega o segundo sermão. Aí você pode perguntar, que sermão comprido, né? Demorado, porque foram muitas palavras que compuseram o segundo sermão de Moisés, que vai do capítulo 4 ao capítulo 26. No capítulo 9, que faz parte do segundo sermão de Moisés, ele chama a atenção para a rebelião do povo, um povo rebelde, ao mesmo tempo em que ele chama a atenção para a misericórdia de Deus. Era um momento em que o povo estava sendo preparado para tomar posse da terra, para habitar a terra e fazer ali e cumprir todo o propósito que Deus havia já ordenado aos seus antepassados quando fez com o povo de Israel uma aliança. Esse texto traça um dos episódios mais interessantes do povo de Israel no Velho Testamento, que é o bezerro de ouro. Ao mesmo tempo, a ira de Deus, a intercessão de Moisés, a falha do povo em cumprir os objetivos de Deus, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus para com o seu povo. Então esse seria um resumo de todo o capítulo 9, e nós vamos aqui então fazer alguns apontamentos. Agora imagine a sua casa, a casa onde você mora, onde os irmãos moram, e estão lá todos os dias. Imagine a sua casa sem cômodos, sem divisões. Não tem parede para a sala, para a cozinha, para os banheiros, não tem nada, tudo é um cômodo só. Vira uma bagunça, né? Você não consegue compreender muito bem as coisas. Imagine um texto desse como se fosse uma casa sem paredes. Quando a gente faz a subdivisão do texto, é para que nós entendamos melhor, né? Dá para raciocinar melhor. Então, as subdivisões dos capítulos é para que nós entendamos melhor o que está acontecendo. Então, nós dividimos em 5 partes o capítulo 9 e pretendemos, com a graça de Deus, fazer apontamentos sobre cada uma dessas partes. E a primeira parte compreende os 6 primeiros versículos. Do versículo 1 ao versículo 6, o que Moisés está descrevendo nesses 6 versículos é a justiça de Deus. Ele está falando sobre a justiça de Deus. E ele está preparando o povo, porque o povo de Israel, a partir de então, ele adotaria um novo estilo de vida. Era uma vida totalmente nova. Aquele povo se depararia com homens altos, preparados para a guerra. Alguns comentaristas dizem que eram homens assustadores por conta do seu tamanho, do seu preparo bélico. E quando nós olhamos para esse quadro, o quadro em que Israel está do lado de cá do Jordão, e eles deveriam agora passar para o outro lado para tomarem posse da terra, habitarem a terra, povoarem a terra, cultivarem a terra, iniciarem uma nova vida. Parece uma ironia quando nós prestamos atenção nesse quadro. Porque, veja, Deus forma a nação de Israel no Egito, o povo foi formado no Egito. Esse é um quadro que eu acho muito interessante. Deus formou o seu povo no Egito, na terra de Gósen. E aí esse povo anda através do deserto por 40 anos. Lá no Egito eles viviam como escravos. Mas apesar de um regime de escravidão, eles tinham uma vida que nós poderíamos dizer
normal, era uma vida dentro de uma certa normalidade. Quando o povo anda através do deserto, sendo conduzido por Deus pela fé, onde Deus sustentou aquele povo, apesar dos muitos murmúrios, aquela geração morreu, né? Toda geração morreu, com exceção de alguns. E agora Moisés está se dirigindo a uma nova geração. A média de idade dessa nova geração era de 20 anos de idade. Portanto, era uma nova safra, um novo povo. Então, lembra comigo, eles estavam no Egito, vivendo um regime de escravidão, mas eles comiam, bebiam, comiam cebola, comiam pepino, porque foi disso que eles sentiram saudades, né, quando estavam já lá no deserto. No deserto, eles viram as provisões de Deus, a vida era normal. E agora, eles vão entrar numa terra que era deles, numa terra que Deus havia lhes dado, uma terra em que eles poderiam plantar, cultivar, construir a sua família, construir um povo que tinha agora uma terra. Então, e essa vida que agora eles passariam a viver, não era uma vida normal. A vida no Egito foi uma vida normal, a vida no deserto foi uma vida normal, agora a vida aqui não seria uma vida normal. Eles viveriam uma condição de anormalidade a partir de então. E por que isso? Porque para tomarem posse da terra, eles deveriam exterminar as pessoas que estavam lá. Isso não é uma coisa normal, né? Para você habitar numa terra, você deveria exterminar mulheres e crianças, inclusive por ordem de Deus. Então, eles se deparariam e se depararam com uma certa anormalidade. E isso, sem nenhuma sombra de dúvida, traria para eles uma aflição, uma grande aflição. Irmãos, isso me faz pensar que Deus nos chamou de uma vida relativamente normal no mundo. O Egito é o símbolo do mundo, nós estávamos no mundo, nós comíamos, bebíamos, andávamos de um lado para o outro, mas nós seguíamos uma vida que a maioria das pessoas iriam dizer, é uma vida normal, né? Mas a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós deixamos uma vida de normalidade para viver uma nova condição, uma anormalidade. Porque a vida cristã não é uma vida fácil. O Senhor nunca disse que a vida cristã seria uma vida fácil. É uma vida anormal. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse aos seus discípulos que eles seriam odiados. E nós passamos por aflições e somos odiados. Mas, por um outro lado, nós também somos conduzidos, nós somos consolados, nós somos pastoreados por Deus. Nós não fomos deixados, nós recebemos todos os dias o cuidado de Deus. O testemunho da Ana foi muito interessante, né? Quando ela disse que percebeu a oração dos irmãos. Eu percebo, nós temos falado nas reuniões de oração sobre os efeitos das nossas reuniões de orações. Elas têm causado efeito. É possível percebermos quando pessoas estão orando por nós, mesmo que os irmãos não digam nada, a oração diz por si, ela comunica conosco, porque nós somos seres espirituais. Então veja que o povo foi tirado de uma anormalidade para viver de uma normalidade, seja no Egito, seja no deserto, para viver uma anormalidade, mas uma anormalidade que era conduzida por Deus, e eles seriam então também protegidos por Deus. As nações fortes, cidades fortes e amuralhadas, e cidades intransponíveis, exigiria do povo que eles depositassem em um Deus invisível a sua total confiança. O Deus que agia em Israel era um Deus invisível. O povo que saiu do Egito, o povo de Deus, não estava acostumado com um Deus invisível. No Egito existiam muitos deuses, e entre eles, o maior, talvez, entre muitos, o touro, né, que eles fizeram depois. Mas era um Deus sobrenatural, um Deus com quem o povo deveria desenvolver uma relação de fé. Um Deus que não poderia ser visto, não poderia ser tocado, não poderia ser ouvido, mas um Deus que deveria ser crido. Era isso que Deus, o Pai, queria que eles tivessem. Era uma relação de confiança de um Deus para com o seu povo. No âmbito das capacidades humanas,
agora com a ordem de Deus para que eles possuíssem a terra, era impossível aquela terra ser habitada, ser povoada, porque o povo de Israel não era um povo acostumado com guerra, eles eram escravos, era uma questão cultural. Os povos que habitavam a terra estavam acostumados com guerra, mas o povo hebreu não. Assim também, nós não somos um povo bélico, não somos preparados para a guerra, a não ser a guerra espiritual. Mas nós éramos escravos e agora somos o povo de Deus. Aí surge uma questão interessante, sobre Israel, e isso está relacionado com o que nós falamos sobre essa aliança. No versículo 4, ele diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales, veja, não fales no teu coração, não está falando com a boca, no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Então aqui nós conseguimos definir o conceito de justiça que nós estamos falando. Não é justiça a não ser o fato de que Deus estava dando ao povo de Israel o que o povo não merecia. E isso é injusto, é uma questão de injustiça. Mas Deus aqui agiu com o seu povo com a sua justiça. Então não era por causa do mérito, mas era por causa da manifestação da graça e também da eleição. Deus escolheu Israel para cumprir o seu propósito na terra. Não era por causa da sua justiça, não era por causa de nenhum benefício que Israel pudesse ter feito a Deus. Deus não daria vitórias ao povo de Israel por aquilo que o povo era, mas por quem o seu Deus era. E um dos motivos apresentados pelo texto é que ele trataria com as nações inimigas por conta da sua maldade. Israel é um povo, ainda que eleito de Deus, mas um povo rebelde. Mas Deus sempre misericordioso, sempre misericordioso. O ser humano é também um povo rebelde, é um ser rebelde, mas ele sempre se depara com um Deus misericordioso. Pode-se dizer, então, que a humanidade hoje é uma humanidade que está em rebeldia contra Deus. O povo de Israel, hoje, é um povo que está não somente em rebeldia, mas em apostasia. Nós tivemos a conferência com o pastor Ricardo, que falou sobre isso nos 3 dias, sábado, domingo e segunda. Sábado e domingo, de manhã e à noite, sobre a apostasia e a rebeldia de Israel hoje. A nação de Israel, no presente momento, está em rebeldia e está em apostasia contra Deus. Porém, em Israel, hoje, como nação, existem pessoas que se sujeitaram ao Senhor, que foram regenerados, que experimentaram a vida que o seu Messias veio oferecer. As igrejas de Cristo sobre a terra, hoje, também estão em apostasia. Quando você fala hoje a palavra os cristãos evangélicos, dá até um frisson na barriga. Por quê? Porque o povo, hoje, o povo cristão evangélico, no sentido amplo, no sentido geral, está em apostasia contra Deus. O Ocidente vive hoje uma confusão cristã evangélica. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, Canadá, Brasil, Austrália e muitos outros, onde a liberdade religiosa é uma realidade, onde você pode escolher a religião que você quer seguir, as pessoas então começam a frequentar a igreja como se elas já houvessem se convertido. Principalmente quando a igreja usufrui de um método muito pragmático de crescimento de igreja, visando relatórios e visando números, que simplesmente usam as pessoas para delas fazerem mais uma cifra ou mais um número. Nesse sentido, negando a fé e fazendo com que a pessoa, na verdade, nunca houvera se convertido ao Senhor, porque foi pregada uma mensagem com o propósito de se ganhar alguma coisa em troca, um evangelho de resultado. Eu acredito e creio que você acredita como eu,
que no cenário cristão evangélico, onde não há impedimento para que se adore a Deus, existem muitas pessoas enganadas, que não nasceram de novo. E por que nós sabemos disso? Ora, não é difícil nós lermos e interpretarmos um texto como Mateus capítulo 7, que nos fala sobre o fruto que a árvore produz, né? Naquele texto de Mateus 7, Jesus condena os falsos profetas, os falsos professores, os falsos mestres, que diziam que em nome dele haviam expulsado demônios, em nome de Jesus haviam feito muitas maravilhas, e ele diz: apartai-vos de mim, porque vocês praticam a iniquidade. E naquele mesmo texto, ele usa essa parábola da árvore, dizendo que pela árvore você conhece, pelo fruto você conhece a árvore. Ah, ok. Então aquela pessoa está produzindo muitos frutos, porque ela faz isso, ela faz aquilo, e faz isso, e faz aquilo. No texto, se você interpretar o texto, fazer não é o fruto. O fruto é a expressão do caráter de Cristo, em quem a pessoa é. Antes de fazer, vem o ser. E uma pessoa que é cristã, que entrega a vida a Jesus, que é regenerada, ela começa a dar frutos. Nós não temos nenhum receio para falarmos que o seu Hélio da dona Eva, o irmão Hélio, ele ao longo da vida seguiu a dona Eva, né, mas não faz muito tempo que ele entregou a vida a Jesus. Todos nós temos testemunhado o rosto diferente do seu Hélio, a alegria dele. Ele entregou a vida a Jesus. Isso é fruto de conversão. Pastor, eu não vejo a hora de chegar o domingo para vir na igreja. Eu quero ler a Bíblia. Isso é fruto de conversão, transformação de vida. Então, isso é o fruto, irmãos. Depois vem uma outra coisa. Então, se a gente puder resumir, qual é o fruto da conversão? Caráter. Caráter, não é personalidade. Personalidade é uma coisa. Às vezes a personalidade supera o caráter e camufla. É caráter. Caráter. Agora, veja o versículo 4 mais uma vez. O orgulho do povo, né? Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra. O que você tem, o que você é, não é por causa de você. Amém? Nossa casa, nosso carro, nossa saúde, ainda que com dor na cacunda, né, dona Regina? Ó, cacunda que dói, né? Ou as costas que dói, né, Sérgio? E dói, e dói. Mas Deus nos deu essa saúde, né? Ele nos deu vida. Tudo que nós temos e nós somos é por causa da graça do Senhor. Tudo. Então, o nosso coração não pode dizer assim: eu mereço. É por uma questão de mérito. Não é. E você pensa assim: pastor, mas se eu não levantar cedo e trabalhar e ralar, eu não ganho. E se Deus tirar a sua respiração, o que você faz? É graça. É tudo pela graça. O copo de água que você toma, que eu tomo, o prato de comida que nós comemos, o cachorro quente que nós comemos ontem, que já deixou saudade, nem isso a gente merece. É por causa da graça de Deus. O ar que você respira é graça de Deus. Meu irmão, nós não merecemos nada. Então nós não podemos dizer no coração: é por causa de mim. Não é. É por causa da graça dele, da misericórdia dele para conosco. Então, em primeiro lugar, a justiça de Deus. O que você é, o que você tem, é por causa da graça de Deus. Essa foi a mensagem que Moisés transmitiu. É por causa da graça. Segundo lugar, nos versos 7 a 12, a rebeldia do povo. Veja o verso 7. Lembra-te que não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito até que chegaste a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Então, em segundo lugar, a rebeldia do povo. Interessante que a observação que Moisés faz aqui
é de uma rebeldia linear. É uma rebeldia assim, ó. Ela foi linear, do começo ao fim, do começo ao fim. E mais interessante ainda, é a solidariedade que Deus olha para o povo, porque o povo que está aqui agora, com quem Moisés está falando, não foi aqueles que provocaram a ira de Deus lá atrás, não foram eles, mas eles representam aquele povo, o coração era o mesmo, a obstinação contra Deus era a mesma, então foi uma rebeldia linear, constante, contra o Senhor, e o texto diz, um povo de dura cerviz, um povo que não se dobra, que fica ali endurecido contra Deus, e a gente lê isso dos versos 6, do verso 7 até o 12, no verso 9 em diante, é iniciado um resumo de todos os episódios, aliás, o resumo de um dos episódios mais interessantes e mais dramáticos, marcantes na história de Israel, quando o povo faz o bezerro de ouro. Moisés está lá no monte, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, não tomou água, não comeu absolutamente nada, enquanto ele estava estabelecendo um relacionamento com Deus, se humilhando diante de Deus, buscando a Deus, o povo estava aqui embaixo, confeccionando aquele bezerro de ouro. E por que eles fizeram o bezerro de ouro? Porque estava no coração deles, né? O bezerro de ouro era simplesmente um símbolo daquilo que estava nos seus corações. Veja, o relacionamento que Deus pretendia ter com o seu povo era a respeito de um Deus invisível que fazia movimentos sobrenaturais para o seu povo e um Deus que pretendia ser conhecido pela fé, um Deus que não fala, um Deus que não se deixa ser conhecido com os olhos físicos, um Deus em quem não se pode tatear, é um Deus em que se estabelece um relacionamento de fé. E agora eles estabelecem um objeto que eles podiam ver, que eles podiam tocar, alguma coisa que representasse aquilo que estava nos seus corações. Moisés estava então totalmente dependente de Deus, enquanto o povo busca um outro objeto de adoração. Veja o versículo 12, uma outra questão interessante. E o Senhor disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o quê? O teu povo. Se você fizer a leitura do livro de Êxodo e no livro de Deuteronômio, vai perceber que existem momentos que Deus se dirige ao seu povo como meu povo. Deus, inclusive quando chamou, é a minha nação peculiar. Ele dizia povo dele, mas agora ele fala para Moisés: Moisés, é o teu povo. Interessante isso, essa troca de pronomes. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo, Moisés, não fui eu, foi você que tiraste da terra do Egito, já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si uma imagem de fundição. Então aqui estava configurado o pecado no coração do povo. Eles botaram para fora aquilo que estava nos seus corações. Aquele povo então precisava de um novo coração, mas eles não aceitavam o coração que Deus queria lhes dar. É interessante, irmãos, notarmos aqui, eu acho interessante essa questão. Deus havia eleito a nação de Israel para representá-lo, para cumprir os seus propósitos na terra. A nação de Israel, porém a salvação de cada um era individual. Na Bíblia, a salvação é individual, para todo mundo. E aquele povo, ao invés de perceberem a bênção que Deus estava lhes dando, escolhendo a nação para representá-lo, cada um deveria buscar ao Senhor, converter-se ao Senhor dos seus maus caminhos, mas eles não fizeram assim. Eles se juntaram e fizeram um bezerro de ouro. Então, Deus nesse texto mostra a sua justiça, de que tudo que havia acontecido de bom para com o povo não foi por causa do povo de Israel, mas foi por causa da graça de Deus. Em segundo lugar, a rebeldia é ressaltada nos versos 7 a 12.
Agora, qual é a maior rebeldia hoje das pessoas de maneira geral? Você já prestou atenção que nós temos amizades com pessoas que não são cristãs e você conversa com ela. A conversa flui que é uma beleza. Você faz amizade, toma um café, come um pão de queijo e conversa e conversa. Quando você começa a falar de pecado, a pessoa já se torna resistente. Quando você começa a falar de religião, ela até gosta, mas quando você traz para a conversa o evangelho, ela se torna mais resistente ainda. As pessoas não querem ouvir. Essa é a rebeldia contra Deus. Se nós pudermos fazer aí um link com o maior pecado da Bíblia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é rejeitar o Senhor Jesus como Salvador, né? E por rejeitar o Senhor Jesus, não tem discernimento para dizer o que é de Deus e o que não é de Deus, conforme o texto do Novo Testamento nos ensina. Então, a rebeldia hoje configurada, seja ela presente na nação de Israel hoje, né, nós estamos todos muito atentos ao que está acontecendo em Israel. Eu consegui agora eu não sei se os irmãos conhecem o Miguel Nicolaísky, né, que é um judeu brasileiro, porque ele foi criado aqui no Brasil, e nós tivemos no passado irmãos da igreja aqui, um casal de igreja do Rio de Janeiro, que foi criado junto com ele, conhece ele, né? O pastor Alexandre tem amizade com ele, e o pastor Ricardo tem amizade com ele, e o pastor Ricardo pediu para ele me incluir num grupo que ele tem, de pastores e líderes, e ele mora em Israel, ele trabalha em Israel, eu não sei exatamente o que ele faz, ele tem uma formação tão vasta, né? E ele está mandando notícias diárias sobre o que está acontecendo em Israel. Ele sabe de tudo, eu tenho notícias toda hora, né? E todos nós sabemos que a nação de Israel é uma nação diferente, né? O povo de Israel é um povo diferente. Mas nós temos que ter ponderações que sejam suficientes para afirmarmos que a nação de Israel, embora seja ainda o povo de Deus, hoje esse povo está em rebeldia, eles estão em desobediência. Os irmãos se lembram dos relatos que o pastor Ricardo fez aqui, fazendo uma descrição de Israel hoje. Agora, entre os evangélicos, vamos colocar a palavra evangélico no sentido bem amplo, há rebeldia também. Há uns anos atrás, nós escrevemos a palavra do pastor sobre os evangélicos não praticantes. Não faz muito tempo, alguém escreveu um texto assim na internet, falando sobre a evangelização dos evangélicos, né? Os evangélicos, num sentido amplo que eu estou dizendo, estão perdidos, porque não se percebe fruto. Pode-se perceber obras, muita obra, mas fruto não. Então, irmãos, isso nos faz pensar que nós também devemos fazer uma análise pessoal. A gente está muito acostumado a fazer uma reflexão em nome dos outros, né? A nossa mente sempre nos leva lá. Quando a gente está diante de um texto, ou quando o Senhor nos confronta, seja na igreja, seja em casa, nós pensamos assim: por que o fulano não está aqui para escutar isso? Ou por que a pessoa tal não está aqui? E a gente esquece de nos colocar ali para escutarmos aquilo. Embora nós possamos compartilhar com os outros aquilo que foi uma bênção para nós, mas a nossa mente está muito acostumada a fugir de uma autoconfrontação. Mas é isso que nós precisamos fazer: analisar o nosso coração e perguntar: Senhor, eu sou um convertido mesmo no Senhor? Eu tenho visto frutos? Será que eu devo perguntar para alguém: irmão, você vê fruto de conversão? Você vê, apesar dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas mazelas, mas você tem visto traços do caráter de Jesus na minha vida? Porque isso é que é o fruto, irmãos. Aquele povo, em grande parte, era rebelde porque não eram convertidos. Pelo fato de ser a nação de Israel, não fazia deles filhos de Deus. Cada um deles tinha que crer no Senhor Jesus. Ok. Então, que sejam convertidos aqueles que não são. Mas e eu que sou convertido? Eu posso cometer também o pecado de idolatria e de rebeldia contra Deus? Sim, nós podemos. E quais são então os ídolos do coração? Eu posso fazer uma distinção entre aquilo que é o pecado, porque veja, o nosso pecado, a nossa transgressão é o fruto daquilo que está no nosso coração, daquilo que comanda. Há uma diferença dos pecados,
dos objetos do nosso pecado e dos ídolos. Eu vou fazer uma lista, por exemplo, dos pecados, como fruto: imoralidade sexual, mentira, ira, ansiedade, medo, palavras torpes, ódio, ciúmes, discórdias. Esses são pecados que nós cometemos, mas eles são frutos, eles estão aqui na superfície. E quais são os objetos desse pecado? Sexo, dinheiro, comida, trabalho, férias, smartphone, futebol, pessoas, veículos, etc. Esses são os objetos do pecado. E quais são os nossos ídolos? Eu vou citar uma lista de ídolos do coração. Controle. Eu preciso controlar. Eu preciso controlar. Isso é ídolo do coração. Poder, aprovação, sucesso, reconhecimento, respeito, aceitação, posses, desejo de ter, ganância, desejo de possuir mais coisas, prazer, conforto, satisfação, comodidade, alívio. Isso são ídolos do coração. E esses ídolos, eles exigem sacrifício. E se nós precisamos pecar para fazer-lhes sacrifícios, nós estamos enrolados. Vamos usar esse termo. Quantos irmãos estão entendendo isso? Se você precisa pecar para obter alguma coisa, você consegue reconhecer o seu ídolo. E o ídolo, ele nos leva ao afastamento de Deus. Os ídolos, a médio e a longo prazo, nos traem, porque nós traímos a Deus, porque nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. E vou dizer uma palavra que a gente falou algumas vezes aqui: só vai dar ruim. Vai dar ruim, é uma questão de tempo. Nesse texto, Moisés chama atenção para a justiça de Deus. Moisés diz assim: olha, não é por causa de vocês, é por causa de Deus, por causa da sua graça. Ele chama atenção para a rebeldia do povo. Ele diz ao povo: vocês são rebeldes, vocês viraram as costas para Deus. E é interessante que Moisés aqui, esse texto é o texto de Deuteronômio, não é de Êxodo. Moisés não está se dirigindo necessariamente àqueles que foram os transgressores, mas aos filhos deles. Mas há uma solidariedade de raça. O Senhor vê a nação como um todo. Justiça de Deus, rebeldia do povo. Em terceiro lugar, indignação de Deus. Veja os versos 13 e 14. Diz assim o verso 13: falou-me ainda o Senhor dizendo: atentei para este povo, e eis que é um povo, diga alguém, obstinado. O que é um povo obstinado? É um povo que comete pecados em círculos. É assim, ó, né? O livro de Juízes, ele mostra um retrato exato da obstinação do povo. Um povo obstinado. Veja o 14: deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então veja aí a indignação de Deus para com aquele povo. Eu vou destruir todo mundo, Moisés. Espera aí. Eu sou um fogo consumidor. O texto diz aí atrás. Vou destruir todas essas pessoas e daqui para frente vou começar uma outra nação através da sua família. E por que tamanha indignação de Deus para com Israel? Em três âmbitos, de acordo com o contexto de Êxodo, que é um texto paralelo, e aqui. O que causou ou o que teria causado a indignação de Deus com o seu povo? Em primeiro lugar, porque o povo rejeitou a Deus. Em segundo lugar, porque rejeitou a lei de Deus. Em terceiro lugar, porque rejeitou o líder que Deus estava levantando para conduzir o povo. Quando se rejeita a Deus, cria-se um líder, de acordo com o seu próprio coração. Escolhe-se o líder que quer, de preferência que seja falso. E também busca-se o Deus que quer, de preferência um Deus, à sua imagem e à sua semelhança. Esse é o cenário hoje que a gente vive. As pessoas estão buscando a Deus, mas o seu Deus, a sua imagem e a sua semelhança.
é um Deus que caiba de acordo com o seu tamanho, o seu número, a sua perspectiva, e não o Deus da Bíblia. O episódio do bezerro de ouro, ele não foi um fato isolado em Israel. Na verdade, o que se percebeu muito na história linear de Israel foi a indiferença para com Deus. Irmãos, se há um pecado com o qual Deus não concordaria, porque é isso que nós percebemos no contexto, é a indiferença para com Ele. Indiferença, desinteresse. Enquanto Moisés estava no monte orando, jejuando, buscando a Deus, eles estavam fazendo aquilo que alguns tradutores da Bíblia chamam de primeiro carnaval, lá, quando fizeram o bezerro de ouro, né? Uma geração perversa contra Deus, contra a lei de Deus. Esse é um dos motivos pelos quais nós estamos estudando doutrina. Quantos irmãos estão gostando desse assunto? Doutrina. Mas a maioria das pessoas, a maioria, não gosta. Querem ouvir histórias e não doutrina. Nós nos sentimos muito confortáveis, irmãos, quando cria-se uma imagem deturpada de Deus. Hoje de manhã nós falamos sobre isso. Ou cria-se um Deus transcendente, Deus está tão distante, mas tão distante, é uma crença deísta, que Ele não pode fazer nada. Ou então, Deus está tão perto de mim, que Ele é um cara legal, Ele é um amigão do peito, e Ele não é nenhuma coisa e nenhuma outra coisa. A Bíblia nos revela um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, um Deus que é um pastor de ovelhas, mas revela-nos também um Deus de ira, um Deus de julgamento e um Deus de punição. Tem havido um debate interessante nos últimos dias sobre a interpretação da Bíblia. Há um relativo crescimento da crença de que o inferno verdadeiramente não existe. Não existe inferno. Não haverá julgamento depois. Um dos maiores argumentos que são usados é que o judaísmo não crê no inferno, porque nos antigos escritos de Israel não fala basicamente nada sobre o inferno. Agora, se nós não crermos que haverá um julgamento futuro, nós teríamos sido salvos do quê? Jesus Cristo viria morrer para nos salvar do quê? Né? Mas essa ideia de que não existe inferno, ela está sendo ventilada, está sendo incutida na nossa cultura. Mesmo porque, irmãos, há certas deficiências para as quais nós devemos atentar. Por exemplo, acredito que nenhum de nós ousaria dizer que a nossa criação foi perfeita, quando fomos criados, né? Os nossos pais, por ignorância, não nos corrigiram e não nos disciplinaram da maneira correta. Eu, por exemplo, percebia deficiências na minha disciplina. A primeira e última vez que eu apanhei do meu pai com uma cinta, que ele foi me corrigir, e escapou a cinta, pegou a fivela, ficou um sinalzinho ali. Sabe o que eu fiz? Porque eu sabia como lidar com ele. Eu fingi um desmaio e comecei a espumar para a boca. Aí, ele chegou lá e falou para minha mãe, eu acho que eu devo ter matado o meu menino lá. Aí eu fiquei lá mesmo, me batendo. Mas eu encontrei essa fragilidade no meu pai. A minha mãe, se ela não está assistindo agora, ela vai assistir depois. Como? Mancando, né? Fiquei mancando, é verdade. A Adri já conhece essa história aí. Mas depois a minha mãe descobriu que era uma mentira, aí o negócio ficou complicado, meu. Os nossos pais sabem. Irmãos, o pecado tem consequência. Eu vou repetir, o pecado tem consequência. Nós, quando criança, me perdoa, meu irmão, a gente sabe como dar um migué para não levar a correção. Não é verdade? O nosso país é um país de impunidade. Aliás, existe uma indústria da impunidade. Mas se eu puder escrever uma tese, eu
escreveria alguma coisa sobre isso, de que a impunidade é uma falácia. Ninguém fica impune. Nem mesmo aqueles que pensam passarem desapercebidos, seja no governo, seja em qual instância que for, seja um pastor, seja um missionário, seja um irmão de igreja, ninguém fica impune. Ninguém. Porque Deus, apesar de amar o pecador, mas Ele fica muito indignado quando nós o traímos por causa de idolatria, ou seja, pelo que for. A Bíblia nos ensina que todo crente um dia se deparará no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um lugar de bênção? É um lugar de bênção. Nós sabemos tudo sobre o tribunal de Cristo? Não. Mas eu estou certo de que haverão episódios do tribunal de Cristo com os quais a gente não vai concordar, não é que não vai concordar, não vai gostar muito. A nossa vida, supostamente, a Bíblia não fala com clareza, será exposta. Um dos maiores medos do ser humano, se você encontrar livro de aconselhamento, vai encontrar isso em muitos livros de aconselhamento, o maior medo do ser humano, sabe qual é? Qual é o maior medo? Inclusive, teme-se muito mais esse medo do que o medo da morte. É o medo de ser exposto. Ninguém quer ser exposto. Lá no tribunal de Cristo, creio eu, nós seremos expostos. Mas não para sermos envergonhados. De alguma forma, o Senhor lidará conosco. Nesse sentido. A Bíblia nos fala sobre o trono branco de Deus. Ali, todos aqueles que já morreram, ressuscitarão e serão julgados segundo as suas obras. Nem mesmo os ímpios que morrerão e serão lançados no lago de fogo, como a Bíblia nos ensina, passarão desapercebidos. Deus é justo, Ele castigará com justiça. Deus se indigna, sim, e não existe impunidade. A impunidade é uma falácia. Justiça de Deus, rebeldia do povo, indignação de Deus. Em quarto lugar, indignação de Moisés. Veja como Moisés reage diante de tudo isso. Versículo 15: Então virei-me e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor nosso Deus. Vós tinhais feito um bezerro de fundição, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei das 2 tábuas e as arrojei de ambas as minhas mãos e quebrei diante dos vossos olhos. E me lancei perante o Senhor como antes. 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira do seu furor, e com o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir, porém ainda por uma vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também eu orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o pó lancei no ribeiro que descia ao monte. Esse texto, até o final do capítulo, ele dá ênfase na oração intercessória de Moisés pelo seu povo. Ele se indignou, mas ele orou pelo povo. Moisés sentiu raiva, mas ele orou pelo povo. Ele ficou indignado, mas ele orou pelo povo. Ele intercedeu pelo seu irmão, ele intercedeu pela nação de Israel. E dos versículos 18 ao 29, depois da intercessão de Moisés, Deus então ouve a sua oração e poupa aquele povo. O que fica ressaltado aqui é a importância da intercessão.
o como nós, como igreja, devemos interceder pelos outros. Deus ouviu a oração de Moisés. Ele aplacou a sua ira contra o povo, e o povo seguiu adiante. Leia comigo um texto de Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19. Miqueias 7, 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Eis que não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. O que isso nos ensina? Esse é um texto que se encaixa bem com o que nós estamos falando. Deus concedeu o perdão absoluto ao seu povo, por causa da intercessão de Moisés. Certamente, o pecado trouxe consequência para o povo. O povo sempre recebeu de Deus a correção. No entanto, Deus sempre agiu com misericórdia para com o seu povo. Para nós concluirmos então, irmãos, o capítulo 9 de Deuteronômio é um aviso a cada um de nós quanto ao orgulho. Nós todos, eu acredito que esse tenha sido um dos problemas de Israel, nós nos orgulhamos com certa facilidade daquilo que nós temos e daquilo que nós somos. Mas nós não deveríamos orgulhar. E ao invés de orgulharmos, nós reconhecermos que tudo vem de Deus e tudo deve ser devolvido a Deus em forma de louvor e adoração. Deuteronômio 9 também nos ensina sobre o valor do autoexame, de sabermos identificar os nossos ídolos do coração, na perspectiva de que o ídolo pede um sacrifício, e às vezes ele cobra muito caro, mas que ao mesmo tempo Deus reitera o seu perdão, mostrando para nós a sua graça. E para nós concluirmos de maneira muito prática, diante de tudo que nós falamos, o que nós podemos fazer? O que eu me propus a fazer a partir do ensinamento extraído do verso 9? Parar de analisar o outro e me analisar diante de Deus. Procurar identificar o ídolo do coração, removê-lo do coração para desenvolver com o Senhor um melhor e crescente relacionamento. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Que nós desenvolvamos com Ele um relacionamento, uma vida devocional, uma vida agradável ao Senhor. A gente fica muito indignado com o povo de Israel nos seus vacilos contra Deus, mas a gente é do mesmo jeito, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia também do seu povo. Vamos fechar os olhos, vamos orar, agradecendo a Deus pela justiça dEle, pela graça dEle, pela misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor para conosco. O Senhor elegeu aquela nação para ser a sua representante neste mundo. Israel perdeu este posto. Hoje, a igreja do Senhor foi comissionada para representá-lo. Mas o fato de pertencermos a uma igreja não significa necessariamente que somos um convertido no Senhor. A salvação é sempre individual. Eu peço então que o Senhor sonde os nossos corações, perscrute o mais profundo da nossa alma e nos ajude a discernirmos se somos ou não convertidos. Todos nós gostamos da igreja, temos afeição pela Bíblia, por uma igreja,
Mas é necessário, às vezes, se temos dúvidas, vasculhar o coração, analisar o coração, procurar perceber os frutos, ou o fruto, a obra do Senhor em nós, a expressão do caráter do Senhor Jesus, o fruto do Espírito, o amor, e do amor os seus derivados, a longanimidade, a alegria de viver, a temperança. Nos dê essa perspectiva da vida, porque essa é a perspectiva cristã. Nós oramos também para que, com a ajuda do Espírito Santo, possamos fazer uma viagem para dentro de nós e procurarmos perceber a feiura da alma, às vezes escura, mas que pode ser iluminada quando identificamos os ídolos, a comodidade, a busca por apreciação, pelo controle, pelo domínio, pelo prazer, pelos cacarecos da vida. Nos ajude a identificar o ídolo. Ajuda-nos a erradicá-lo, a destruí-lo, para que nós então vivamos em liberdade diante do Senhor. Hoje à noite abençoa o teu povo. Nós precisamos muito das bênçãos do Senhor. Nós precisamos muito da manifestação perene, constante, da graça do Senhor nas nossas vidas. Livra-nos de todo o mal. Livra-nos do inimigo. Livra-nos da nossa carne. Livra-nos do nosso coração enganoso. Livra-nos do nosso maior inimigo, a nós mesmos, a nossa carne. E nos ajude a sermos uma bênção na vida dos nossos irmãos. É assim que nós oramos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.